Bom, galera, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O nosso assunto do segundo bimestre, ele é esse novo assunto aqui, tá bom? Apesar dele estar no capítulo 1 do livro de vocês, tá? Na página 7. Bom, eu já expliquei para vocês em um áudio aí lá no grupo dos segundos anos, por que que o segundo ano B não estudou essa parte aqui, tá? Tirando essa turma, todas as outras estudaram. A gente chegou a estudar isso aqui bem no início do ano, tá bom? Bom, os outros segundo anos a gente iniciou em matemática e o segundo A eu trabalhei essa parte aqui em tópicos de matemática, tá ok? Então olha só, devido ao segundo ano B não ter estudado essa parte inicial do assunto, eu vou fazer esse vídeo rápido aqui explicando um pouco do assunto para vocês terem um pouco de noção de como fazer as atividades, as duas atividades que eu mandei, que a gente mandou, atividade 9 e atividade 10. Bom, olha só, a primeira coisa que você tem que saber é o que é um arco, tá, gente? O que é um arco? Bom, eu fiz uma comparação em sala de aula. Foi como se essa circunferência aqui fosse uma praça, tá? Uma praça no formato de uma circunferência, ok? Tá? Então essa volta completa dela aqui, tá? Ela seria a pista, tá? A pista. E aqui nós temos o que? Dois corredores, tá? Nós temos dois corredores aqui. O corredor A e o corredor B, tá? Corredor A e o corredor B. Eu vou tomar como referência esse X aqui, ó. Tá ok, gente? Vou tomar como referência esse X aqui. Tá bom? Então, esse X é a minha referência. É como se ele fosse um coreto de uma praça, ou um postezinho, ou um banco de uma praça. Ok? Beleza. Então, a referência aqui seria assim, esse ponto AB, né, para X, o que ele seria, gente? Ele seria o ponto AXB. Então, nós temos um arco aqui, o arco AXB. Você pode olhar aqui no assunto de vocês, olha aqui. Olha o arco aqui que eu tenho, tá? O arco de extremidade A e B que contém os pontos X é representado por AXB. Então, esse é o arco, tá? Então, nós temos um arco aqui, ó, o arco AXB. Então, essa parte aqui de AB, ele é o arco AXB, tá ok? Mas nós temos outro arco aqui também. Nós podemos ter esse arco aqui, ó, A, aí você corre até aqui, YB, tá? Então, nós temos outro arco aqui, o arco AYB. Então, nós temos dois arcos aqui, ó. Nós temos o arco AXB e nós temos o outro arco AYB, tá, gente? Então, isso aqui é um arco, ok? Bom, existem algumas representações dele aqui que a gente pode fazer uma pequena definição. Olha aqui, ó. O que você observa aqui? Esse arco, ele é cortado no meio, tá ok? Ele divide, na verdade são dois arcos aqui e é dividido igualmente, olha, tá? Nós temos um diâmetro aqui, quando a reta passa pelo centro, nós temos o diâmetro. Então, nós temos aqui, ó, o ponto A e o ponto B, ou seja, o corredor A e o corredor B, ok, gente? Então, esse arco aqui, ele é chamado de arco de meia volta, tá? Por quê? Porque ele deu meia volta completinha. Pode ver que se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, se o B tivesse aqui, ele não seria meia volta, porque teria cortado bem aqui. Okay? Mas ele, olha, observa que ele tem um diâmetro certinho, ele corta bem no meio, bem no centro. Então, quando a gente corta no centro, nós temos o que? Um diâmetro. Então, esse diâmetro, ele divide o arco, a circunferência, em duas partes iguais, entendeu? Então, nós temos aqui, quando isso acontece, ele é chamado de arco de meia volta, ok? É quando o corredor A avançou um pouquinho mais e ficou um pouco mais na frente. Aí, vamos lá. Bom, o que vai acontecer? Agora, olha aqui, presta atenção. Vamos dizer que esse corredor A, ele acelera mais ainda e alcança o corredor B. Ó, ele alcança o corredor B, tá? A gente não está mais tomando como referência nem o X e nem o Y, tá? A gente está trabalhando com eles dois aqui, com os corredores aqui. Então, quando ele alcança, o arco fica
toda a circunferência, tá? Então é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele correu, 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 aí chegou um momento em que ele alcançou o B. Ele correu mais e alcançou o B. Ok, gente? Olha só. Então, o que aconteceu? O A se igualou a quem? A B. Então, quando o A se iguala a B, quando eles estão juntos, quando eles estão correndo um do ladinho do outro, tá? Quando está um do ladinho do outro, esse é um arco que? Arco de uma volta, tá? É o arco de uma volta, tá? Então, esse é o arco de uma volta, que seria quem? O arco Y, né? Ou seja, o arco Y, né? Quando ele correu para cá, pode ter duas referências. Se ele correu até aqui, passou pelo arco Y, ele chegou a A, ele igualou, ok? Se ele igualou, então esse arco Y, ele é o arco de uma volta completa. E ao mesmo tempo, o outro é o arco nulo, ok, gente? Olha o que aconteceu. Quando ele corre aqui, ó, o que ele faz? Ele percorre toda essa faixa aqui e alcança o A, ok? O B, ele alcança o B, ele corre aqui tudinho e alcança o B. Então, esse arco ele virou uma volta completa, tá? E ao mesmo tempo o outro se anulou, tá? Então, um anula e o outro se torna uma volta completa. Não sei se vocês entenderam direito aí, tá bom? Então, olha lá. O que nós temos aqui, ó? Observa aqui AB, tá? Nós temos AB. Então, a distância entre A e B, ó, aqui, ó, na circunferência ele é chamado de arco, tá bom? É um arco, tá ok? Então, ele é um arco. E aqui nós temos o que? Do centro à extremidade, nós temos dois raios aqui, né? O raio de A e o raio de B, tá bom? Então, a distância entre eles dois aqui, ó, na circunferência, aqui, né? Eu vou chamar de arco, tá? E eu tenho o que entre eles? Um certo ângulo, tá ok? Ele tem um certo ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo entre eles. Então, arco é isso aqui e o ângulo é a parte interna dele. O ângulo você trabalha, já trabalhou bastante, desde o ensino fundamental, ok? Mas aqui, ó, você tem que entender que aqui é um arco, tá? Isso é o arco. É o arco trigonométrico, tá bom? Então, aqui seria o que? A, O, B. Esse ângulo seria o ângulo A, O, B, tá? A, origem, B, tá? Ah, tem esse circunflexo aqui. É pra gente entender que esse aqui é o ponto central, tá? É a referência entre eles, assim, onde se encontra o vértice, tá? Onde se encontra o vértice, a gente coloca esse acentozinho aqui, tá? Tá bem aqui explicando para vocês, tá bom? Então a gente não vai perder muito tempo com isso aqui, porque essa parte aqui ela é mais teórica, tá bom? Então nós temos algumas medidas aqui, olha. Uma medida de ângulo. Aqui ele diz que, ó, a medida de AOB é quanto? 120. Aqui eu posso dizer que esse ângulo ele vale 120 graus. Dizemos que arco AB mede 120 graus, tá? O arco, ele mede 120 graus, medida em graus dele. Bom, aqui ele diz que mede COD, ele mede quanto? 45 graus também, ok, gente? Tá, então dizemos que o arco CD mede 45 graus, tá? Então, isso aí basicamente é que você tem que saber. Bom, e tem algumas medidas aqui, ó, algumas unidades de medidas aqui que você tem que aprender, tá? É como se fosse um relógio. A única diferença é que aqui a gente não trabalha com hora, a gente trabalha com grau. É como se fosse o grau, aí minuto e segundo, do mesmo jeito. Essa transformação aqui, você pode dar uma olhada aí, você mesmo estuda, é bem facinho, tá bom? Olha aqui. Bom, aqui nós temos o raio, né? Nós temos o raio, nós temos o centro, nós temos o ângulo e aqui nós temos o arco, tá bom? Nós temos o arco, tá? Então o comprimento desse raio, ó, está dizendo aqui, ó, tem dois raios aqui, ó. O comprimento é igual a 2 raios, 2R, tá? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aí deixa eu mostrar para vocês mais uma coisa aqui, porque aqui tá um pouco pequeno, mas eu copiei aqui para vocês podem ver aqui o seguinte, ó. Gente,
Quando o arco, né, quando o comprimento do arco se iguala ao mesmo comprimento do raio, isso é chamado de quê? Aqui esse ângulo vai ser o quê? O radiano. Você vai ter um radiano aqui. Quando que você tem um radiano? Quando o comprimento do arco se torna igual a quem? Ao raio. A mesma medida do raio é igual à medida do arco. Então, quando isso acontece, aqui você tem um radiano, tá bom? Tá bom. Aqui, esse ângulo aqui, essa medida aqui, não vai ser mais... pode ser em graus, mas aqui a gente pode chamar de radiano. Então, nós temos um radiano aqui, ok? Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, a medida aqui dobrou, olha, gente, dobrou. Então, você tem uma medida do raio e você tem outra medida igual a do raio, tá? Igual a do raio. Então, você tem duas vezes o raio aqui, duas vezes a medida do raio. Então, se você tem duas vezes exatamente a medida do raio, então aqui, o que que você vai ter aqui? 2 radianos, tá bom, gente? Você vai ter 2 radianos. Então, olha aqui, ó, 2 radianos. Tá? Então, a medida CD equivale aqui a 2 radianos. Então, quando você torna uma igual aqui, você tem 1 radiano. Aí ele vai e dobrou aqui. Então, se dobrou, você tem 2 radianos. E se triplicar aqui, ó, se eu fizer mais uma medida aqui, ó, uma medida aqui, tá? E essa medida também é igual ao raio. Essa medida aqui também é igual ao raio. Então, eu vou ter quanto? 3 radianos, tá? Então, 3 rad. Posso dizer 3 rad. 1 rad, 2 rad, 3 rad, ok, gente? Tá? Então é só um exemplo rápido de como a gente vai fazer aqui. Bom, daqui a pouco eu vou mandar os vídeos pra gente, o outro vídeo, pra gente transformar isso em ângulo em radiano, radiano em ângulo e assim sucessivamente, pra gente fazer logo as duas primeiras questões das atividades, ok? Até daqui a pouquinho.